Você lembra quando você pintou lá na fábrica de quadrinhos, que era a produtora, que você tinha visto um disco voador, alguma coisa assim? Você lembra disso? Já, lógico que eu lembro, né? Então, Como eu vou esquecer. você teve mais alguma experiência assim? Porque, cara, eu sempre quis ver. Eu tive logo na sequência, vi. já. É? Mais um, Eu sempre quis ver e nunca vi nada. Mas eu tive as minhas experiências, né? Você viu o Field, né? Você viu o meu vídeo? Não, você mostrou Muito e tudo louco mais. aquilo, né? Mas assim, é uma coisa que eu não falo, né? Porque as pessoas vivem tirando barato, né? Porque as pessoas Porque elas não julgam. entendem, né? Mas nem eu entendo. Mas fazer o quê? Né? Veio um fólogo aqui, vieram várias pessoas que tiveram também experiências. É uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que é muito pessoal. E depois eu entendi também que é do governo de Jesus. É do governo de Jesus. Mas a experiência que eu tive, tá? A que veio depois, como que foi? Eu só não sei. Foi na doença do meu pai. É? Eu tava bem mal, foi no Rio. Mas aí foi outro formato esse. Como que foi? Esse foi... Era como se fosse duas pulseiras assim douradas entrando assim, sabe? Uma na outra assim. E foi um momento que eu tava orando mesmo, pedindo pro Deus, pro meu pai viver, sabe? Com medo mesmo de perder meu pai. E eu tava orando, olhando pro céu, e aí tive uma experiência. Uma experiência de que... E teve uma outra no avião, que foi uma bola de fogo assim, na madrugada. Pra não começar a chorar, já vou contando a outra logo. É porque eu acredito muito... Eu nunca, igual as pessoas falam, né? Essas pessoas na época da revista, que falaram que era um balão, né? Da Goodyear, que foi o pessoal da própria revista, pra você ver. São pessoas compradas, pessoas frustradas e pessoas do mal mesmo, sabe? Que ridicularizaram algo que eles choraram na hora que assistiram comigo e com o Heriberto. Choraram de emoção que nunca tinham visto. Você procurou e depois eles... Hã? Você procurou eles? Não, eles que me procuraram. Eles falaram uma coisa e depois na revista publicaram outra? Olha que sacanagem. Tudo nas emissoras e tudo. Nossa, foi... Pô, eles acharam... Por isso que eu não falo. Caramba. Por isso que aí o Heriberto falou. Ele falou, não, essas revistas são todas compradas. Ele ficou revoltado, todo mundo ficou revoltado, né? Nossa. Porque as pessoas estavam junto, não foi só eu, né, que tava na experiência, né? A gente tava saindo de uma gravação, então tava... A Eli tava comigo, minha produtora, meu pai tava comigo. Caramba. Então eu acho que são coisas que a gente não pode nem ficar falando, que é coisas... Eu acho que são coisas... Depois alguns judeus entraram em contato comigo, judeus messiânicos, e falaram que estava escrito no Código da Bíblia essa minha experiência. Tenho judeus messiânicos, eles sabem a Bíblia, tem uma o Código da Bíblia é uma conta que eles fazem, né? Uma conta que eles fazem. Estava lá. Tudo que eu vi lá. No dia que eu vi, meu nome. Que doideira. Acho que era em Ezequias. Não sei se você sabe disso, Ezequiel. Tem um livro que chama Código da Bíblia, que eles pegam, acho que o Pentateuco, se não me engano. E em hebreu, e cada letra tem um número. Tem uma decodificação. Decodificação. E aí os caras ficam achando vários eventos, tipo 11 de setembro, várias coisas estão lá codificadas lá. É bem interessante. Tem um filme também que fizeram sobre isso. Mas é muito louco isso daí. Eu me interesso bastante. Eu também. É que não tem muita gente pra conversar sobre isso, não, né? Não As pessoas ficam... E tem muita gente preconceituosa. É isso que eu falo. É muito preconceito. O pessoal da igreja é muito preconceituoso também. É engraçado. Na igreja eles têm um pé atrás realmente com essas coisas. Sendo que eu não vejo problema, não. Não é, porque assim, eu falo, gente, a experiência de cada um com Deus. De verdade, eu não acredito em extraterrestres. Tanto que na experiência que eu tive, não tinha nada ligado a extraterrestres. Não sei se você acredita. Eu acredito. Então, mas eles não acreditam em mim porque eles nunca apareceram pra mim. Então, eles não devem acreditar Eles nunca apareceram pra mim também, por isso que eu não acredito. É que eu penso assim, o universo tão grande... Não é porque viu o disco voador que tem que se conectar. A experiência que eu tive era essa. Entendi. Mas eram como se os discípulos. Foi muito louco. Não dá pra ficar falando nesse tipo de programa, não. Não esse tipo de programa, né? Qualquer programa. Qualquer programa o pessoal vai falar. Daria pra falar. Senão o pessoal vai falar, olha... Mas a experiência, ela é única e ela é individual. Mesmo meus amigos lá da banda na época, que sempre sonharam em ver também, né? E você vê, eu tava trabalhando, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, louca, eu nunca bebia, não usava droga. Gente, a pessoa... Caretaça, né? Eu lembro. Sempre fui caretaça. O momento mais assim que foi na minha adolescência, antes da tiazinha, que eu era um pouco mais... Tava mais rebelde e tal, mas mesmo assim eu nunca fui... Então, assim, eu fiquei muito magoada. Eu ficava magoada por qualquer coisa, né? Porque as pessoas falavam que eu tava mentindo por alguma coisa. Imagina você, uma pessoa que... eu sou ser humano, sou cheia de erros.
Mas eu nunca inventaria uma história dessa. Mas eu lembro pra que quê? eu talvez tenha sido a primeira pessoa que viu esse vídeo, porque você tava na Marginal, acho que indo lá pra produtora e mostrou pra gente, né? E foi junto, ó. Acompanhando. Não, acho que foi no dia seguinte que eu fui, então. Porque eu tava gravando... Foi à noite? Foi à noite. Foi final de tarde. Ah, então foi no dia seguinte, é verdade. E foi juntinho. Era como se fosse a sombra do carro. Só que era em formato... Eu acho só que era brilho, todo prateado. Aí quando chegou na minha cobertura, quando a gente chegou lá em casa, que a gente subiu correndo, todo mundo desesperado. Ficou coloridinho, quase como se tivesse... Coloridinho, ficava... Ah, tinha mais gente com você, então? Sim, o pessoal que tava no carro. A Eli, minha produtora. E eu tive uma experiência parecida. Meu pai. Você falou de bola de fogo? Diretor do programa. Ó, vamos me chamar de louco. Só que ele tava também. dirigindo. Mas eu acho que eu já contei aqui no... Obrigado, para nós obrigado. dois. Mas eu tive uma experiência, Su, com uma bola de fogo seguindo meu carro lá na Patagônia. Um negócio que até hoje eu não sei explicar, Lene. Então, do avião foi isso. Uma bola de fogo. Ó, deixa eu ver se eu consigo transformar em palavras. Sim. Eu tô lá na Ilha do Fogo, que é tipo aquela ilhazinha que é depois da Patagônia, lá perto da Antártida. Tô andando de madrugada numa estrada de terra e vejo um fogo bem distante. O que eu pensei? Alguém acendeu uma fogueira muito alta, beleza. Só que eu tô andando e aquele fogo seguindo o carro, mas muito longe. Tá vendo? E eu passava a montanha, não sei o quê, e o fogo seguindo, mantendo a mesma distância, passava a montanha, não sei o quê, e ele seguia. Cara, até hoje eu não sei o que era aquilo, eu me cagando de medo. Não sei como você é, mas eu morro de medo dessas coisas. E assim, eu quero ver, mas morro de medo. E até hoje eu não sei o que era aquilo, mas era uma bola de fogo, que a princípio eu pensei que era uma fogueira grande, mas depois eu vi que era um fogo que tava seguindo mesmo o carro. Num lugar extremamente deserto. Então são coisas que a gente não sabe, né? Não sei se tinha alguma tecnologia, alguma coisa na época que poderia ser uma nave, não sei, mas naquele formato de fogo... Você acha que tem tecnologias escondidas por aí? Eu acho. Essa acho. que eu vi, por exemplo? Pode ser. Coisas que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, não fala. Posso falar? Não pode ser. Por quê? Pelo movimento, você tá falando? Seria uma coisa quase invisível. É o que eu tô te falando, não dá pra contar em palavras. Ah, invisível, o aspecto dele é meio transparente? Então. Não, ele é prateado. É assim, uma coisa... Nada andaria com uma sombra. Só você mesmo. Entendi. É muito... Entende? Não dá. Isso não dá. E ainda bem que você não estava sozinha, porque tinha mais gente vendo. Então, tipo, não era uma não, coisa e aí, da olha que coisa sensacional. Aí, depois que a mídia começou a falar um monte de coisa absurda... Você já viu, Lene, alguma coisa? Eu já vi algumas coisas estranhas também, que supostamente eu julguei ser objetos voadores não identificados. Tá. Em estrada, a gente vê muito essas coisas também. Exatamente. Montanha e tal. Mas o que você ia falar, desculpa, da mídia? Mas no meio da cidade foi doido, né? Não, eu falei doido porque depois entrou em contato com um casal. Suzana, no escritório, mandaram uma mensagem. A gente tava na Paulista e a gente viu também. Não, a pessoa na Paulista, eu na Marginal Pinheiros. Suzana, tem eventos então, que acho que não é todo mundo que vê. Porque, você entende o que eu tô falando? Não sei explicar, gente. Não dá pra Às vezes é percepção. Mas já teve eventos... Não, às vezes a pessoa tem que ver. Essa pessoa tem que ver nesse dia, essa aqui também tem que ver. Pra elas entenderem alguma coisa dentro delas, pra mudar alguma coisa dentro delas. Porque eu acho que isso é totalmente uma conexão espiritual. Isso não eu tenho dúvidas. Não é algo físico, racional. Não é algo natural. Entendi. Natural, assim, aos olhos humanos. Entendeu? Mas você vê relato de, né, Lene? Você já deve ter visto isso. De estádio inteiro tendo uma experiência dessa, sabe? Tipo México. É verdade. Que aparece mas uma aí nave... são cidadezinhas, né? Já percebeu? Uma cidadezinha com estádio, todo mundo vendo aquilo. Pô, lá na minha cidade, lá do interior, onde meus pais lá, Barbosa, perto de Penápolis, evento da cidade inteira a ver também. Né? Agora, a sacanagem é agora que a gente tem celular e tem um monte de coisa boa com câmera, eles não aparecerem mais. Que aí ninguém mais vê. Os caras são tímidos, né? Os caras são tímidos, cara. Só quando a gente tinha o celular ruim que eles apareciam, né? Pois é verdade, cara. Não, mas eu filmei com uma câmera da hora. Tinha uma câmera da hora. Ah, não era celular na época, né? Era uma câmera mesmo que você filmou? Não, era uma câmera. Tanto que eu só consegui filmar quando eu cheguei em casa. Tava desesperada pra subir. Ah, pra ver o que era. Pra poder ver se eu conseguia filmar, pra mostrar pra todo mundo. A pessoa era tão ingênua que ela queria mostrar pra todo mundo. Imagina, hoje, se eu tenho uma experiência dessa, eu guardo. Depois do que eu tive, eu com certeza eu vou contar só pros meus amigos. Não tem como. Só que eu achei que era uma missão.
Eu falei, é uma missão. Eu fui escolhida pra avisar, contar alguma coisa, essa experiência pras pessoas. Ai, meu Deus, coitada, tão ingênua. Caramba. Então, tipo, um mês, uma semana, 2 semanas, vai de 0 a 7, depois pra 10 e tal. E era a tua vida? Como que muda isso na sua cabeça, assim? Era um pouco assim, fala, putz, tá acontecendo, não é do jeito que eu tinha imaginado, mas tá acontecendo aquela coisa que eu pensava quando era criança. O que aconteceu na sua cabeça? Na minha cabeça, assim, por um lado eu tava feliz, né? Porque aí tive contato com meu pai tava feliz porque eu tava ajudando a família, a gente tava comprei a casa própria deles. Não, aí, na verdade, Você o que a renegociou. Playboy que foi, né, o gancho pra eu conseguir... Porque uma coisa foi levando a outra, Sei. né? Então, até então não tinha comprado a casa ainda não. Tá. Mentira. Desculpa, eu troquei a ordem. Que foi mais uma coisa que eles me convenceram, que eu também neguei, né? Playboy Quem? também, 3 vezes. Porque eu não queria Playboy. fazer de jeito nenhum. Imagino E aí- que eles vieram com tudo, né? Numa época que ainda a revista vendia muito, né? Não tinha internet. Mas aí, né, eles conseguiram me convencer. Eu era muito nova, não tinha estrutura pra conseguir segurar o meu não, né? E aí, acabei fazendo. E acabei colocando um contrato muito bom, de R$1. Eu ia ganhar R$1. É maravilhoso, que aí eu ganhei muito dinheiro. Exatamente. E aí- não era comum fazerem isso? Não, nunca mais eles fizeram isso com ninguém depois. Porque os caras tomaram prejuízo. Eu acho que eles Imagina, até- a senhora falou, não, coloca R$1 aí. Os caras falaram, tá bom, né? Não tinha ideia de quanto ia Ideia do que ia vender. acontecer, né? E vendeu quanto, você lembra? Mais de 1 milhão? 2 milhões? Quase 2 milhões, né? Nossa! É muito. É muita revista, muita. Revista. Fora assinantes, né? Tem outras... Nossa! Ixi. Enfim. Aí, isso tudo Mas isso foi perto? Tipo, você começou tiazinha até a Playboy é 1 ano ou menos de 1 ano? Eu não sei, mas eu acho que sim. É, menos, né? menos, Eu menos. acho Porque que foi foi Carnaval rápido, né? e Playboy, né? Ou foi antes Playboy? E era aquele negócio, ela vai tirar a máscara? Na verdade, eu acho que eu estourei no Carnaval. É, exatamente. No mundo, né? Assim. Que até a Globo teve que te mostrar, né? Não, Não é? tudo. Eu fui arrastada. Eu tava quase morri de arrastão dos jornalistas em cima de mim. Trabalhei com os melhores atores de São Paulo, no teatro, no cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, né? Você fala, nossa, foi demais, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana, se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy eu acho que eu mudaria. Você não porque eu não faria gosto. Realmente, eu não faria, não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística. E tem muita conexão isso que com eu ia a falar. beleza, com a arte. E teve o lance de sabe? tirar a máscara, Tem né? Era uma coisa da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans e Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Entendi. Pelo nu em si. Que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, mais nesse sentido. Agora, a arte é fenômeno que... A cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Você não tem controle, né? Ninguém tem controle. Tipo, Globo... Ó, quem Eu que veio atrás? tive Tudo, novelas da Globo. Tive também outro programa na Band. Mesmo eu rescindindo o contrato com a Band, eles Sério? me chamaram depois pra eu fazer uma escolinha lá. Que eu seria professora, mas aí seria tia. Aí eu conectei com tiazinha, com a você não sensualidade queria de mais. novo, não queria. Então sempre chegavam propostas da TV, mas a TV era a última coisa que eu queria na minha vida. Naquela Falei, não. época? É mesmo? Aí eu falei, chega. Não, aí eu fiz o Casa dos Artistas, mas eu tava com depressão na primeira. Tinha assinado o contrato com o Silvio, falei, não posso, não tô bem. Aí fui na segunda, que eu já tava um pouquinho melhor. Ah, era pra você ter ido na primeira, então. Aí fui pra segunda, com o intuito das pessoas me conhecerem a Suzana. Exatamente. Então tinha um propósito. Tá. E quem Falei- que era nessa... Quem que tava com você na... A Joana Prado. Joana Prado, tá. Vai, me ajuda aí. Ajuda aí, Lene. Você está com o Google aí do seu lado, vê se você trabalha um pouco. O Vitor Belfort também Tá. entrou depois, que as Joanas reataram, casaram. André Gonçalves, Cíntia Benini. Ah, tá. Enfim, muita gente legal. E como também. foi pra você o Casa dos Artistas? Foi legal? Então, Para essa mudança, essa quebra?
Foi porque ali apareceu a Suzana todo dia, no dia a dia, a Suzaninha, que é a Suzana que eu sou aqui, né? Exatamente. Então isso foi muito legal. Então muitas pessoas, até hoje, aí me paravam na rua o tempo todo pra dizer que estavam torcendo por mim. Que E aí já era a Suzana. Total. Pô, que legal. Total. Então foi muito bom, muito bom. E aí, beleza. E o Silvio chegou a te fazer alguma proposta pra algum outro programa, pra fazer alguma coisa lá? Não, nessa época não. Não, nessa época não. Tá. Nessa época ninguém foi contratado depois, Tá. assim. Eu também não tava... Não, depois eu acabei fazendo... Fiz Cidadão Brasileiro, mas não era SBT, não. Era Record, eu acho. Mas eu não me desvinculei. Eu não queria mais. Foi uma coisa assim que eu cheguei. Fernando Rangoneta me deixou em casa. Eu falei, chega. Sério? Agora nem autógrafo eu dou mais como tiazinha. E nem quero voltar pra televisão mais. Eu cheguei decidida. E os participantes aqui da Casa dos Artistas foi a Joana Prado, Gustavo Mendonça, Ricardo Mack, a Siang, o Ellen, Vitor né? Belfort, a Ellen Rocha, inclusive ela foi a ganhadora, o André Gonçalves. Não foi ela, não. Acho que não foi ela, não, hein? Foi É. o... Então esse site aqui tá me dando uma Tá informação errado. Tinha o X, né? A Carol O X, Scarpa, meu amigo X. X. o Lulu Skrobak, ou Skrobak, Ah, o Lu. e o Mário Veloso. Mário Veloso. E a Mariana Kupfer. Mariana Cooper. É muita gente. É. Como foi essa experiência de ficar confinado, assim, é tranquilo? Porque eu sempre me pergunto como seria eu ficar preso numa casa, assim. Eu não sou um monge, mas eu sempre tiro as coisas pro lado de amadurecimento. Então, eu sabia que eu tava indo para um lugar onde eu ia me conectar comigo mesma. Tá. Eu entrei Essa sabendo. foi a sua missão. Levei minha Bíblia, levei minhas coisinhas e falei, bom, eu vou lá para Pra crescer aprender, para espiritualmente. crescer. Então, para mim, essa coisa que era minha, Putz, sempre foi que da minha legal. natureza. Então, para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, mas não é uma coisa, não é um lugar bom. Pra isso, né? Não é um lugar bom para isso. Aí você vai para uma imersão nas montanhas. É. Tá? Já fizeram aquele que fica sem falar, não sei quanto Sim, tempo? maravilhoso. Nossa, quanto tempo tem que ficar sem falar? Não, que uma amiga sempre faz todo ano, que eu já falei que eu vou com ela, que é uma semana. Ô, Leninho, nosso rango Mas aí, tem- Leninho. Eu acho que eles estão na portaria. Não é